472 anos, nós celebramos a sua morte, 472 anos atrás, num contexto histórico diferente do nosso, numa cultura totalmente diferente da nossa, em um outro país. Qual é o sentido de falarmos e de festejarmos este santo? Quem tem a oportunidade de se aproximar dos escritos de Santo Antônio Maria Zacarias encontrará a resposta, verá que ele é um santo muito atual, que a sua vida é uma vida que nos ensina ainda nós, homens e mulheres do século XXI. Primeiro, podemos ver o contexto da sua vida. Nasce em uma família de rosas, não conheceu seu pai, como muitos de nós. Órfão de pai, foi criado pela mãe, por uma tia. Logo pequeno, aprendeu no seio daquela família as suas orações, aprendeu a conhecer a Deus. Aprendeu também, mais importante, lição que tem aprendido quando pequeno, de não colocar a sua esperança nos bens materiais. Tanto que Santo Antônio Maria Zacarias se preocupava com as pessoas menos favorecidas da sua época. E depois, aos 18 anos, ele renuncia a tudo que teria direito e distribui aos pobres e deixa uma parte para a sua família. Também nos ensina, nesse mundo de hoje, principalmente, que temos uma inversão de valores, a economia está acima do ser humano e por isso muitas vezes se destrói, se machuca, nações que entram em briga com outras nações por causa das riquezas. Nós passamos a nossa vida inteira tentando ter os bens materiais. É claro que nós precisamos dos bens materiais da nossa vida, precisamos de recursos. Santo Antônio Maria Zacarias também sabia disso, tanto que ele separa uma parte para pagar os seus estudos de medicina. Mas não podemos fazer dos bens materiais o sentido da nossa vida. Devemos buscar um outro tesouro que Antônio Maria Zacarias nos ensina, que é Cristo Jesus, o verdadeiro tesouro. Ali ele vive também um contexto parecido com o nosso, um contexto marcado pela violência. Cremona é uma cidade constantemente disputada pelas tropas francesas e espanholas. Constantemente havia pessoas que morriam vítimas da guerra ou vítimas de doenças. Nós vivemos também um contexto marcado pela violência. Vivemos num contexto onde a sociedade espera uma nova resposta. E ele foi inovador na sua vida. Vai cursar medicina, voltando para a sua pátria, atende as pessoas, mas não simplesmente colocando em prática o seu conhecimento de médico. Atende as pessoas colocando em prática o seu conhecimento adquirido na faculdade, mas levando amor, não algo pecando, porque ele compreende que ele lida com pessoas. Ele compreende também que o conhecimento adquirido nas universidades tem uma função social. Não é apenas para uma projeção social, não é apenas para se enriquecer, e sim para levar a vida ao seu semelhante. E com esse espírito ele vai exercer a medicina. Então ele também nos ensina que todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós adquirimos, deve ser colocado também para o benefício do bem comum. Não apenas para nos enriquecermos, não apenas para termos um DR antes do nome ou pendurarmos um quadro nas nossas paredes, ou pior ainda, quando usamos o nosso saber, da nossa posição, para dizer que o Senhor sabe com quem está falando. Infelizmente, ainda estudamos isso no século XXI.
Então, Antônio Maria Zacaria nos ensina que o conhecimento deve estar a serviço do bem comum. Aos poucos, ele vai descobrindo esse seu amor por Deus, vai descobrindo uma outra vocação de consagrar-se totalmente a Deus, assumindo o sacerdócio. Sendo ordenado, vai para a Universidade de Milão, entra num grupo de pessoas que desejavam renovar-se espiritualmente. As pessoas estavam cansadas no templo de Santo Antônio Maria Zacaria. Viam tantas confusões dentro da igreja, fora da igreja, então queriam um novo caminho. E ali naquele grupo da eterna sabedoria, homens e mulheres se reuniam para meditar a palavra de Deus. É o santo que poderíamos dizer. Começa com a meditação da palavra de Deus, aquilo que a igreja faz hoje nos círculos bíblicos. Como confronta a palavra de Deus com a sua vida e procura tirar daquele encontro com a palavra algo para a sua vida, algo que transforme interiormente a sua vida. E desse grupo irá surgir mais tarde, em 1533, os Padres Paralitas, 1535, as Irmãs Angélicas de São Paulo. E junto com esses duas congregações religiosas, nasce o que ele chamava de terceiro colégio, que era os leigos de São Paulo. Ele inovou naquele tempo, buscou dar uma resposta para os problemas da sua época. E o mundo hoje pede de nós cristãos uma resposta. Pede de nós uma resposta aos desafios do homem do século XXI. Ele cria a primeira congregação feminina fora da clausura. Não se imaginava na sua época irmãs dedicando-se ao apostolado, às obras de caridade. As congregações femininas daquele tempo estavam sempre em clausuras, sempre de vida contemplativa. Ele faz a fusão entre vida religiosa e vida sacerdotal, porque até então não existia entre os religiosos a vida sacerdotal. Eram exceções quando acontecia. Por isso que nós temos as congregações antes de Santo Antônio Maria Zacaria, os padres são chamados de freire. Então nós temos os beneditinos, que são freiras, os franciscanos, que são freiras, mesmo sendo padres. Já os maravilhas, os jesuítas, os teatinos, que surgirão nesse período, são chamados de padres. Então ele faz uma união entre a vida religiosa e o sacerdote. É uma outra novidade para a sua vida. Talvez a grande novidade de Santo Antônio Maria Zacaria é de pensar em grupos de leigos trabalhando dentro da igreja, engajados juntos com os sacerdotes e religiosas, levando a palavra de Deus, levando o amor de Cristo a tantos lugares. Ele inova nesse tempo, tanto que a igreja oficial não compreendeu esse gesto. Colocou as Irmãs Angélicas na clausura e o grupo de leigos dispersou os grupos de leigos. A igreja só irá falar novamente da presença de leigo atuando na nossa igreja após o Concílio Vaticano II. Santo Antônio Maria Zacaria foi um santo que não deixou tantos escritos, pouquíssimas coisas. Ele não gostava muito de escrever. Santo Antônio Maria Zacaria, a exemplo de Jesus, não gostava também de muitas leis. Ele dizia que a lei deve estar escrita no nosso coração. O homem deve seguir a lei maior que é a lei do amor. Então ele dizia aos seus filhos: para que nós precisamos de leis escritas se nós temos a lei que Cristo nos deu, a lei do amor? E se nós parássemos um pouco para refletir, se nós chegássemos a esse grau de perfeição, realmente não precisaríamos de outras leis. Porque faríamos o bem às pessoas, respeitaríamos o nosso semelhante,
desse Cristo, a loucura da cruz, a loucura do grande amor de Deus para conosco, para que nós pudéssemos, na nossa vida também, correr como ele dizia, a Deus e ao nosso próximo. Uma das frases mais marcantes de Santo Antônio Maria Zacaria é esta: corramos como loucos a Deus, mas também ao nosso próximo. Santo Antônio Maria Zacaria dizia também que se nós queremos chegar a Deus, devemos passar pelo nosso irmão, pelas pessoas que estão no nosso lado. Então, essa Eucaristia de hoje que nos leva a celebrar esse grande santo da Igreja, nos anima a nossa caminhada cristã. Santo Antônio Maria Zacaria se alimentava da palavra de Deus e da Eucaristia. É a Ele que nós devemos a adoração eucarística, a instituição das 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. É a Ele que nós devemos ainda o toque das igrejas às sextas-feiras, às 3 horas da tarde. E nesta nossa igreja, que mora aqui perto, escuta toda sexta-feira, às 3 horas, tocar o sino, para recordar a cada um de nós que naquele momento Jesus Cristo morria de braços abertos para acolher a humanidade. Então, Santo Antônio Maria Zacaria, que abençoe a cada um de nós, que a gente possa encontrar também nos seus escritos estímulos para continuar